Oi pessoal, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Tecnologia Mecânica com enfoque na parte de metrologia. Para dar início a gente vai só revisar esse conceito da aula passada, né? Que é o conceito de metro. Então, é muito importante a gente lembrar que a facilidade que a gente tinha para medir em metro é exatamente pelo hábito que a gente tem de trabalhar com os números decimais. E os submúltiplos de metro, eles também são decimais, então isso daí vai facilitar bastante, né? Então, como essa unidade, né, ela utiliza esses submúltiplos que são nessa base 10, é muito tranquilo de contar. Por exemplo, a gente considerando aqui 1 centímetro, a gente sabe que se a gente for passar para milímetro, a gente tem aqui, olha, 10 divisões entre o 0 e o 1. Então, cada divisão dessa daqui, ela vai equivaler a 1. Então fica muito simples de você executar a contagem. E aí, como vocês puderam ver no vídeo de medição da régua graduada, se você está medindo com a unidade decimal, é bem simples. Cada casa que você contar equivale a 1 milímetro, não tem como você errar nunca. Tranquilo? E aí, a partir de agora, a gente vai executar novas medidas. A gente vai aprender agora como é que a gente mede em polegada. E qual é o conceito de polegada, né? Como vocês podem ver aqui nessa figura, a polegada ela é exatamente a medida entre uma extremidade e a outra aqui do dedo, considerando essa região aqui da base da unha, pessoal. Essa região aqui, certo? Então, essa medida é a medida de polegada. E essa medida ela tem aproximadamente quanto? Em milímetros, a gente considera que essa medida ela tem aproximadamente 25,4 milímetros, ou seja, 2,54 centímetros. E por aí vai, se a gente continuar trabalhando nos submúltiplos, ok? Uma polegada, ela vai ter diversas divisões. E como é que essas divisões se formaram? Percebam que essa medida de polegada aqui, ela é uma medida que ela é um tanto grande. Concordam comigo? E aí, quando você vai executar as medições de peça, você pode precisar de uma medida bem menor do que essa. Medidas milesimais. Então, o que foi que aconteceu? Aqui, só para salientar bem, isso aqui está fora de escala, pessoal. É só um exemplo, né? Então, a gente tem aqui uma medida de 1 polegada. E aí, como para você fazer uma medida de 1 polegada, você ainda tinha um espaço muito grande para determinados tipos de peça, então, por convenção, a polegada ela se dividiu aqui em duas partes, para a gente poder ter uma resolução melhor na nossa medida. Então, se você divide aqui esse todo, que é 1 polegada, na metade, então aqui a gente tem o equivalente a meia polegada, certo? Lembrando, a gente precisa ter sempre uma fração onde o numerador vai ser 1, e a quantidade de divisões é o que vai ser dado aqui no denominador. Tranquilo? Então eu dividi aqui o inteiro em duas partes, então eu fiquei aqui com uma metade. Ainda da necessidade de você continuar simplificando e dividindo a polegada, porque você precisava fazer medidas ainda menores, então essa polegada que já estava dividida aqui em 2, ela foi dividida em mais duas partes. Então percebam aqui que cada metade aqui entre uma região e outra foi colocado outro traço. E aí agora a nossa polegada ela está dividida em 4 partes, né? Se ela está dividida em 4 partes, agora a minha fração ela vai ter como denominador o número 4, não é isso? Vai ter como denominador o número 4. Vou colocar aqui 4. E os numeradores, eles vão ser quem? Bom, a gente dividiu agora em 4 partes, né? Então, a primeira parte ela tem 1/4, a segunda parte 2/4, a terceira parte 3/4 e a última parte aqui tem 4/4. 2/4, a gente lembra dos conceitos de simplificação de fração, equivale a 1/2. A gente vai representar sempre a menor fração aqui na escala. E o 4/4 ele equivale a 1. 4 dividido por 4, né? 1. Então, a gente dividindo por 4, a gente vai ter aqui esse formato escrito, né?
Bom, ainda precisando diminuir, a gente teve que fazer o quê? Teve que dividir essas 4 partes ainda em cada metade aqui. E aí, se a gente dividiu 4 partes por 2, a gente ficou com 8 partes, né? E aí prossegue a mesma ideia, pessoal. Percebam que a gente já tem aqui as medidas que foram apresentadas na régua anterior. E aí agora a gente vai dividir em 8, né? Então, denominador tem 8, 8, 8. Certo? Aqui também 8 e 8. E aí, vamos começar a contagem da mesma forma que a gente fez aqui no 4, né? A primeira parte, ela vai ter 1/8. Segunda parte são 2/8. Aqui, 3/8. 4/8. 5. 6/8. 7/8. E por fim, 8/8. E aí, mesma história. 2/8 equivale a 1/4 de polegada. Lembra que a fração ela tem sempre que ficar com o numerador ímpar, que é quando você vai conseguir a menor simplificação possível. Essa parte aqui, 4/8, a gente já sabe que equivale a 1/2, é só você dividir aqui por 2 até você chegar nisso. 5/8, 6/8, a mesma coisa, equivale a 3/4, é só dividir aqui por 2. 7/8 e 8/8, que equivale a 1 polegada. Para a gente não incumpridar muito a história, pessoal, essas polegadas aqui, elas foram divididas até chegar no 128. Então, a maior divisão de 1 polegada é 128. Mas nas réguas que a gente geralmente trabalha nas oficinas, a gente vai encontrar as polegadas divididas conforme a gente está vendo aqui, ó, que é em 16. E a gente também vai encontrar em 32, que eu vou mostrar logo mais. Primeiro vamos fazer aqui o 16 para a gente poder compreender. É a mesma ideia da régua anterior. E agora a gente pegou o que já estava em 1/8 de polegada e a gente ainda saiu dividindo na metade de novo. E aí a gente tem o que aqui? A gente tem 1/16, aqui 2/16, pronto, pessoal, e tá aqui as divisões em 16. Bem simples, né, de você contar. E aí, mesma ideia, né? 2/16 equivale a 1/8, 4/16 equivale a 1/4, 6/16 equivale a 3/8 de polegada, 8/16 equivale a 1/2, e por aí vai. Você sempre busca a menor fração possível, onde o numerador é ímpar e o denominador é par. Então, tranquilo até aqui, né, pessoal? Está ficando bem claro o conceito de polegada fracionária. E por fim aqui, né, que são as medidas de régua que nós vamos encontrar nas oficinas, nos laboratórios de metrologia, a gente vai ter a divisão para 32, que é a mesma ideia da anterior. A gente ainda pegou o 1/16 aqui, olha, e dividiu na metade, saiu dividindo na metade. E essa daqui é a régua equivalente a 32. Então, mesma ideia, a gente tem aqui 1/32, tem aqui o 2/32, que equivale a 1/16, aí 3/32, 4/32, 5/32, e aí a gente vai avançando aqui, vem até chegar aqui 31/32 e o 32/32, que equivale a 1 polegada, certo? Mesma ideia de sempre. Se você for executar a medição de uma peça na escala de 32, o que você vai observar é isso. Então você supõe que a sua peça ela
está vindo até esse traço aqui, saindo aqui do zero. Então a sua peça vai ter 5/32 de polegada. Simples assim. E aí aqui a gente mostra como é que funciona isso considerando a régua, né? Então aqui eu dei um zoom aqui nessa parte da régua, certo? Percebam que os traços, eles têm realmente essa diferença aqui de altura, que é para facilitar a sua medida. Então se você, por exemplo, tivesse uma medida que viesse até esse traço aqui, esse é o segundo traço maior, né? Ele só perde aqui para o traço de polegada. Então a gente já sabe que esse traço é o de meia. Esse traço aqui, que é um pouco menor aqui, ele já é o de quarta. Aí você tem aqui o de oitava e o de 16, porque aqui é uma régua que a gente tem uma escala de 1/16, né? E aí, isso aqui é a mesma coisa que eu já mostrei anteriormente. Pegou uma peça, executou a medida, está saindo aqui do zero, está chegando aqui, tem quanto? 5/8 de polegada. Bem tranquilo. Agora o detalhe é o seguinte, aqui você tem todos os números bonitinhos aparecendo. Na régua que eu vou entregar para vocês para fazer a medição, vocês não têm. Então tá aqui, olha, os traços estão assim. Então você precisa conhecer as divisões, ou senão toda vez que você for medir uma peça, você vai ter que estar contando. É bem diferente de quando você tinha a escala de metro, que era decimal, e se eu chegasse para você e dissesse assim, aqui, qual é a medida que tem? Aí você já de cara olhava e dizia, tem 7 traços, 8 traços. Não, aqui é diferente. Só em você olhar, quantos vai ter aqui? Você vai ficar naquela dúvida, né? Então, para você não ter que contar aqui, ó, 16, 16, 15, 16, 14, 13, 16. Então, se você não quiser estar executando essas contagens a todo momento, você vai ter que pegar a prática do instrumento, né? E aí, isso daí só vem realmente com o tempo e executando vários exercícios e medições. Então, aqui nós temos os nossos primeiros exemplos para resolver em polegada, né? E aí, como a gente está começando, a gente vai fazer aquelas contagens para a gente poder entender como é que faz, certo? Então, aqui, olha, a gente tem essa primeira medida. Que traço é esse aqui, pessoal? Como ele está aqui mais perto do 1, né, que é o 16, 16, então eu venho aqui, 15, 16, 14, 16, 13, 16, 12, 16. Então, aqui equivale a 12 16avos de polegada. A resolução da régua é para 16. Só que a gente sabe que a gente não pode ficar com o numerador par, né? A gente tem que ficar com o numerador mais simplificado possível. E aí a gente vai dividir, né? Começa dividindo aqui numerador e denominador por 2. Aí fica 6/8. Numerador continua par. Eu vou continuar dividindo por 2. Então, fica 3/4 de polegada. Pronto, numerador ímpar. Acabou minha simplificação. Então, essa medida dessa peça aqui, ela é exatamente 3/4 de polegada. Ok? Então, vamos passar aqui para a próxima. A próxima, ela já está passando do 1 polegada. Então, como ela está passando aqui do 1 polegada, então eu já tenho a parte inteira da minha medida. A parte inteira é 1 polegada. Agora eu vou ter uma fração mista, né? Que é uma fração de parte inteira e parte fracionária. E aí passou quanto? Aqui, olha, aqui a metade, né? Meia polegada é 8/16, né? Então, 9/16, 10/16. Então, eu tenho 1 polegada e 10/16avos. Tá aqui. Essa é a medida. Aí, o 10/16 eu preciso simplificar. Então, eu tenho 1 inteiro, vou dividir o 10 e o 16 por 2, 5/8 de polegada. Então, essa daqui é a medida dessa peça. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Mesma ideia. Está passando do 1 aqui, olha, eu tenho uma parte inteira, que é 1 polegada aqui. E aí passou quantos traços? Então, vamos considerar aqui, né? O 2 aqui é 16, 16, 15, 16, 14, 16. Então, 14, 16 polegada. Mas, número par, o numerador não pode. Vamos simplificar. Então, fica 1, divide por 2, tanto o numerador quanto o denominador. 7, ajustar esse 7,
oitavos de polegada. Então, tá aqui a nossa medida, certo? E mais um exemplo aqui. Esse exemplo, 1, 2, 3. Opa, ele é maior do que 3 polegadas, então nossa parte inteira aqui, 3 polegadas. E aí, quantas frações tem aqui? Mesma ideia, né? Tá perto aqui do 4, 16, 16, 15, 16, 14, 16. Aqui é 13, 16 polegada. Note que o nosso numerador já é ímpar, então não tem como você simplificar mais essa fração. Está executada aqui a medida. Mais exemplos. Os exemplos aqui são os exemplos que a gente vai ver com mais frequência no laboratório. E aí aqui a gente tem, olha, uma régua, né? E aí tanto a escala aqui na parte superior como na parte inferior aqui está em polegada, que foi exatamente para fazer o posicionamento das peças. E aí vamos lá, a gente tem essa primeira aqui, e a gente está executando a medição desse lugar, desse ponto, até esse ponto. Aqui está bem simples, né? Olha, é 1 polegada e aqui, olha, é exatamente o traço da metade. Então, a resposta aqui dessa letra A é 1 polegada e meia. Não precisa nem contar, no caso aqui vai dar 8/16, né? Se você sair simplificando, vai dar meio. Aqui a gente não está saindo lá do zero, né? Então, talvez dificulte um pouco nossa medida. Se você sentir dificuldade, conta os traços, pessoal. Então, ó, tá aqui o zero, né? 0,16, 1,16, 2,16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12/16 de polegada, né? 12/16. E aqui, numerador par, não pode, tem que simplificar, né? Eu vou simplificar direto aqui por 4, né? Que vai ser a melhor situação para mim. Eu vou ficar aqui com 3 quartos de polegada. A mesma coisa de você dividir 2 vezes por 2, né? Até você chegar aqui no numerador ímpar. Tranquilo até aqui? Outra peça aqui para a gente executar a medida. Veja que a medida dela vem até aqui nesse traço, né? Então aqui, olha, é o traço 16, 16, 15, 16, 14, 16. Então aqui é o 13, 16 polegada, certo? Está medida essa peça. Essa outra peça, ela vem desse traço aqui até esse. Eita, estou na dúvida, vou precisar contar. Divisão é de 16, vai contando 16. Então aqui 0,16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11/16 polegada. Precisa simplificar, Fábio? Não, porque o numerador ele já é ímpar, então você não precisa simplificar. E aqui, essa última peça, né, que ela vem dessa extremidade aqui até essa outra, a gente vai ter a mesma ideia de contagem. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que ela tem mais que 1 polegada aqui, né? Porque ela está passando pelo 2 e pelo 3. Mas aí, estou começando, vou ter que contar. Então, a gente vai contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, até aqui, ela tem 1 polegada inteira, que é o 16/16, né? Então, vou colocar aqui, vou colocar embaixo. 1. Aí agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 polegada, 10/16. Dá para simplificar isso daqui, né? Por 2. Então eu tenho 1 polegada inteira. Vou dividir o 10 por 2. 5. 16 por 2, 8. Então 5/8 de polegada é a medida dessa peça aqui. Tranquilo, pessoal? Bom, então com isso nós finalizamos essa aula de polegada. É importante vocês lembrarem que a maior divisão possível que vocês vão encontrar quando vocês estiverem medindo polegadas vai ser 128, mas as réguas de laboratório elas vão ter resolução de 16 e de 32. A gente trabalhou aqui as medidas para a régua de 16. Se fosse 32, pessoal, aí no lugar de você contar o traço 1/16, 2/16, 3/16,
você ia contar 1,32, 2,32. Após nós finalizarmos essa parte de polegada, nossa próxima aula vai ser uma aula de conversão, e aí a gente vai aprender a transitar dentro desse universo, de milímetro para polegada, de polegada para milímetro. A gente precisa aprender bem direitinho como faz essas conversões para a gente poder entrar nas aulas de paquímetro, porque a partir do paquímetro a gente já vai ter medidas mais precisas do que com a régua, ok? Então, agradeço a presença de todos, deixo aqui o meu abraço e até a próxima aula.